alegria poder te receber nesta casa da palavra, em que meditamos as Sagradas Escrituras com um coração de mãe. Seja bem-vinda, bem-vindo à menor basílica do mundo, coração das Minas Gerais, casa de Nossa Senhora da Piedade, para mais uma Lectio Divina. Tendo certamente feito muitos afazeres durante o dia, estando à procura de si mesmo, vamos agora nos permitir um momento de pausa restauradora, em que a palavra faz a vida voltar e nos devolve o respiro, trazendo-nos consolo, o ânimo de que necessitamos. Disponha sua mente, sua memória, sua sensibilidade, para que tudo seja nesta hora encharcado pela palavra de Deus, embalado pelo colo dela, a Senhora da Piedade, nossa doce, querida mãe. Neste silêncio, nós invocamos a vossa presença, ó Divino e Santo Espírito, hóspede da alma, consolo que acalma, vinde, doce alívio, compensar com vossa graça divina, luz que ilumina aquilo que falta à fraqueza de nossa carne. Pelo pecado, nós nos tornamos ignorantes. Pela graça manifesta em Jesus Cristo, nos é dado o saber que traz a paz, que supera todo o entendimento. Vamos hoje meditar o terceiro domingo da Páscoa. Estamos neste tempo que se dilata em 40 dias, no terceiro domingo, neste tempo todo especial, onde a igreja, e cada um de nós somos igreja, comparece diante deste acontecimento, a saber, Surrexit Dominus et apparui Simone. O Senhor ressuscitou verdadeiramente e apareceu a Simão. Somente à noite foi testemunha da ressurreição. No entanto, os apóstolos e nós que cremos na fé dos apóstolos, somos testemunhas do ressuscitado, que conviveu com os 12, lhes constituindo avalizados ecos da sua mensagem evangélica, e também cada um de nós, na medida em que constituído discípulo por graça divina, na medida em que acolhe com fé a palavra da verdade, a palavra que está perto de nós, em nossa boca, em nosso coração, como nos lembra o apóstolo das gentes. Insisto nisso. Durante o período da Páscoa, refletimos a fé como um acontecimento da paixão, morte, ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, que ecoa ao longo da história da igreja e que se torna particularmente atual a cada momento em que, em virtude dos sinais, é Páscoa outra vez. Nós somos iluminados por este acontecimento, pelos eventos pascais. Neles, no Cristo ressurreto, aparecendo aos seus discípulos, toda a Escritura se explicita, se esclarece. Durante esses 40 dias, junto com o ressuscitado, iluminados pelos eventos pascais e com a luz do Espírito Santo, vamos vendo em que medida o Novo Testamento está latente no Antigo e em que medida o Antigo Testamento está patente no Novo. Vamos indo no Antigo e no Novo Testamento, vendo que todas as Escrituras dão testemunho do Cristo. Este é o sentido das leituras hoje propostas para a liturgia. Em 1 Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 13, aqueles dias, Pedro se dirige ao povo dizendo que o Deus dos nossos patriarcas e matriarcas, o Deus dos antepassados, o Deus dos nossos pais, glorificou o seu servo Jesus ressuscitando. O salmo é o Salmo 4, um salmo que fala da aflição, da busca perene do coração humano pela realização e pela felicidade, que só pode ser encontrada quando nós estamos diante do Deus que é esplendor da glória divina, Jesus Cristo ressuscitado.
é o Salmo 4. Também a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 a 5. Filhinhos, filhinhos, não pequemos. Quem está em Cristo passou da morte para a vida. Esta é uma insistência no Evangelho de João. Vida, luz, graça, em oposição à morte, sombra, pecado. E terminaremos com o Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48, o desdobramento do Evangelho dos discípulos de Emaús, que correm para Jerusalém para contar a alegria, e o ressuscitado lhes precede, encontra-se com os 11, as suas testemunhas particulares. Vamos juntos, uma vez mais, clame pelas luzes do Divino Espírito Santo, para que seja esclarecido a nós os segredos, os mistérios das Sagradas Escrituras. Vamos aos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 13 a 15. Assim está escrito: o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, o Deus de nossos pais glorificou o seu servo Jesus Cristo, que vós entregastes e rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vamos nos ater aqui, já de imediato, a este versículo. Primeiro, quem fala é o apóstolo Pedro, cuja missão ontem e hoje, já que Pedro continua entre nós, Pedro fala hoje através do seu sucessor de número 266, o Papa Francisco, fala confirmando na fé. Pedro, já tendo recebido o Espírito Santo, testemunha do ressuscitado, anuncia o querigma. O querigma significa este núcleo da fé. A vida de Cristo, sua paixão, sua morte, sua ressurreição, sua ascensão ao céu. É isto que está nos lábios de Pedro, porque ele deve confirmar a fé e que vai sendo repetido no que nós chamamos de homologia do culto. Homo, o mesmo. Logia, logem, logike. Sentido, palavra, discurso. Então, Pedro está aqui apresentando, neste capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, aquilo que ecoa em toda a igreja como doutrina nuclear, quer dizer, como fundamento da fé, o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele elucida como o que revelou-se em Jesus Cristo está em conexão com o Antigo Testamento. Há uma revelação progressiva que vai acontecendo no Antigo Testamento, que chega ao ápice em Jesus Cristo, de modo que tudo que vem depois irá convergir para Jesus. Jesus é uma síntese de todo o Antigo Testamento que tem nele seu sentido pleno, assim como tudo aquilo que decorre de Jesus até que se conclua a obra de nossa salvação tem o seu sentido pleno na redenção completa trazida por Jesus. Então Cristo é o núcleo que nos faz entender o que no Antigo Testamento era sombra dos bens futuros, assim como tudo aquilo que decorre a partir de Jesus tem o seu sentido a partir do que realizou-se nele. Esta obra admirável da sua ressurreição, este aleluia que brada em nossa garganta, em nossos lábios, durante a celebração da solene vigília pascal. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. Não morrerei, ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Que obra é esta? A pedra que os pedreiros rejeitaram tornou-se agora a pedra angular. É o que Pedro está dizendo. Vós rejeitastes o Senhor, vós o entregastes diante de Pilatos, que em sendo pagão queria soltá-lo, mas por conta da vossa ignorância foi crucificado o próprio Senhor da glória. Vai lembrar o apóstolo Paulo. Aqui Pedro dizendo, o que foi rejeitado foi ressuscitado por graça divina, foi glorificado pelo Deus dos nossos pais. Então, vejamos o que Pedro nos está esclarecendo.
O Deus que se manifesta em Jesus como um resplendor, já que Ele é o esplendor da glória divina, imagem de sua substância, lembra o autor da carta aos Hebreus, é o mesmo Deus que havia se revelado aos nossos patriarcas. Portanto, em Jesus não há uma ruptura, mas uma continuidade. Há uma continuidade. Cristo estabelece elos. Que deixemos que essa palavra nos convide à oração. Estamos estabelecendo mais ponte, mais encontro, mais consenso ou mais muro, mais desencontro e mais dissenso? Porque se é anúncio do Cristo, o que era dividido torna-se um só. Cada um medite sobre se está sendo um instrumento de divisões ou um instrumento de aproximação. O Deus dos nossos pais, o Deus vivo, porque se Ele ressuscita os mortos, ressuscitou a Jesus Cristo, é um Deus vivo e um Deus para a vida. Ressuscitou o nosso Senhor Jesus Cristo. A ressurreição é esta obra admirável que o Senhor realizou. Esta é a obra, eis a obra que o Senhor realizou. O agir de Deus, sua intervenção, fazendo da morte brotar a vida. Ele ressuscita aquele que é seu servo. Os conceitos não vêm à toa. Servo, ainda há alguns dias escutávamos, tanto na celebração de Ramos da Paixão do Senhor, quanto também na Sexta-feira Santa, do Cristo como sendo plenamente este servo. Cumpre em sentido pleno aquilo que foi anunciado no cântico do servo sofredor do profeta Isaías. Então, aquele que serve e entrega-se para trazer consolo, para, por meio de suas feridas, curar, é o mesmo ressuscitado. Então, o que é que esta primeira leitura está nos esclarecendo? Que aquilo que foi anunciado no Antigo Testamento do servo está sendo realizado em nosso Senhor Jesus Cristo. Servo, ao ser obediente ao Pai até a morte de cruz, servo ao ser ressuscitado. O que foi anunciado pela boca dos profetas, diz o versículo 18 da primeira leitura que estamos meditando. Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia sido anunciado pela boca de todos os profetas, que seu Cristo haveria de sofrer. Esse é o horizonte hermenêutico desta primeira leitura. Os profetas anunciam que o Cristo haveria de sofrer. Claro, quando nós olhamos as passagens dos profetas, isso não está muito nítido, muito esclarecido. Os profetas falam sobre a sua cabeça, quer dizer, nem eles mesmos têm consciência da virtualidade, da profundidade da sua profecia. As profecias destes que são boca de Deus, portadores da sua palavra, elas estão muito ligadas aos contextos concretos da história de Israel. No entanto, neste contexto concreto de desilusão, de sofrimento, onde o próprio povo de Israel vai cumprindo uma função vicária, o próprio povo vai sofrendo para narrar a glória de Deus entre os povos. Lembra Tobias? Ali vai se tecendo, nesse avesso, o verso do desígnio de salvação do nosso Deus. Então, em cada profeta que sofre e morre por amor à verdade, há uma antecipação da entrega de Jesus Cristo. Ele, o profeta, como nenhum outro profeta. Isso está lá no Pentateuco. Depois de ti, suscitarei um profeta como a ti. Essa é a profecia do livro dos Números. Este profeta, com quem Deus fala como amigo, como íntimo, é Jesus Cristo. Ele, como ninguém, é portador fiel da palavra, mediador entre o céu e a terra. Aqui vemos algo muito presente na doutrina da igreja e que deve ser
um itinerário espiritual para todos nós. As obras de Deus, a grande obra de Deus presente aqui hermeneuticamente nessa primeira leitura, as obras de Deus manifestam as suas palavras. Então, quando Jó diz: ao despertar me saciará a vossa presença, há uma palavra que é manifesta em sentido pleno quando Jesus Cristo é o desperto, e nele nós iremos todos ressuscitar plenamente no último dia. Então, as obras estão manifestando a obra da ressurreição, aquilo que apenas era palavra no Antigo Testamento. Por sua vez, as palavras do Antigo Testamento esclarecem a obra da ressurreição. Para traduzir isso, é como se a gente tivesse que ir continuamente fazendo esse movimento. Vemos Jesus como ele age e vemos que o agir de Cristo está manifestando aquilo que apenas era a palavra no Antigo Testamento. E quanto mais compreendemos estas palavras, mais se torna esclarecida a obra de Cristo, particularmente a ressurreição. A gente vai ter que ir indo continuamente, indo e voltando. Por isso, a pertinência de guardar a palavra, como Nossa Senhora guardava esta palavra. Quando você estiver diante de um trecho da Escritura que você não estiver conseguindo entender, vá fazendo esse movimento, vendo as obras, o agir, os gestos. Se veja nessa cena, Pedro está proclamando a ti, atualizando na realidade palpável da sua vida o mistério do Cristo. E assim esta palavra vai sendo compreendida no agir de Deus na sua vida. Manifesta este agir e você vai percebendo, indo e voltando na meditação da Escritura, e isso vai esclarecendo como Deus age. Na segunda leitura da primeira carta de João, nós vemos o discípulo amado, capítulo 2, versículo 1 a 5. Meus filhinhos, isso vos escrevo para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, nós temos junto do Pai um paráclito, isto é, um advogado, um consolador, Jesus Cristo, ou justo. Ele é a oferenda de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Então, é o Cristo que em sua morte cruenta da cruz, morte que verteu sangue, ele expiou nossos pecados. O justo nos justificou não só os pecados da raça de Israel, mas também os pecados do mundo inteiro. Voltamos à profecia de Isaías, o servo sofredor, capítulo 53, versículo 5. Ele foi ferido por causa de nossos pecados, por causa de nossas iniquidades, esmagado por nossos pecados. Então é isso, veja, nas feridas do Cristo, no seu esmagamento, no seu esvaziamento, no seu amor até o fim, nós somos curados por meio das feridas de Jesus. Medite nessa hora. Essa é uma verdade por demais maravilhosa, tão sublime que nenhum de nós poderá compreender. Veja o Cristo, suas chagas. Veja Ele como cordeiro imolado, ferido, e ali veja o preço da sua vida. Se nós não estivermos esclarecidos quanto ao fato do que custou para Deus, para Cristo nos amar, nós vamos mendigar qualquer tipo de amor. Se não estivermos intimamente, pela força do Espírito, convencidos de que não pesa sobre nós mais nenhuma condenação, de que nós somos salvos por nosso Senhor Jesus Cristo, a gente vai buscar outras redenções. Medite, olhando para o Cristo chagado, ferido, para o mistério da sua cruz, que atrai, como lembra João no seu Evangelho. Veja quanto custou para Deus te amar. E
e seja interrogado pela pergunta de Santo Agostinho: como não amar um amor tão grande assim? Como não entrar neste mistério onde percebemos que se Ele deu a vida por nós, também nós devemos dar a nossa vida. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sereis os meus amigos se cumprirdes os meus preceitos. E que preceito é este? Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Há um mandato. Versículo 5 da segunda leitura que estamos meditando. Aquele, porém, que guarda a palavra, guarda este mandamento, nele o amor de Deus é consumado. Olha que coisa interessante, que conceito fecundo. Deus é amor, todo que ama nasceu de Deus, conhece a Deus, diz João em sua carta. Então, o amor de Deus precisa encarnar-se, consumar-se. E onde é que o amor de Deus se consuma? Onde nós amamos. Em tudo que guarda a palavra de Deus, o amor dele é plenamente realizado, consumado. É como se cada um de nós fosse sendo na vida, inclusive quando nos custa, quando temos que ranger o dente, quando a nossa tentação seria devolver na mesma moeda, nós temos que ser uma reserva de amor. Ubi caritas et amor Deus ibi est, cantamos na quinta-feira. Onde o amor e a caridade de Deus, aí está. Portanto, onde não há amor, onde há desamor, Deus se ausenta. Mas onde nós amamos, amar dá trabalho, é uma experiência de sacrifício. Amar é guardar. Ali está Deus, todo manifesto. Guardamos a palavra. Em tudo que guarda a palavra, o amor de Deus é plenamente realizado. E aí temos que ir ao Evangelho de João. O Evangelho de João no capítulo 10, onde o Cristo vai se apresentando como bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. Pastorear ovelhas é um grande ato de serviço. Deus, já no Antigo Testamento, no Novo, faz-se servo. É o bom samaritano da humanidade, nos curando com o bálsamo da sua graça. Um bálsamo de Gileade. Ele é o Paráclito, Ele é o Consolador. Temos diante de Deus, lembra João, na segunda leitura de hoje, um defensor, um Paráclito, Jesus Cristo, o justo. No versículo 17 do capítulo 10 da narrativa joanina, é por isso que o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém me tira a vida, mas eu a dou livremente e tenho autoridade para dá-la e autoridade para retomá-la. Tal é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Uma perspectiva de João sobre a entrega de Jesus. Ninguém tira a vida de Jesus, Ele a dá livremente. É uma experiência do seu amor que é serviço, que é entrega, que verte até a última gota do seu sangue, até dizer consumatum est, tudo está consumado, e entregar o Espírito. Mas se a minha vida é dada livremente, eu tenho autoridade para tomá-la de volta. Esta autoridade é o mandamento que eu recebi do meu Pai. Cristo dizendo, este mandato que Ele recebeu do Pai de dar a vida. O Pai me ama porque eu dou a vida. Então é de onde que o amor de Deus se realiza, que se concretiza, que se manifesta? Quando guardamos o mandamento do Senhor, quando nos deixamos guiar por Ele. Ali, ao guardar, ao servir, ao obedecer, realiza-se plenamente o amor de Deus. Essa é a sua, a minha, a nossa vocação. Realizar, concreta, singular, pessoalmente, o amor de Deus. Somos realizadores do amor, onde quer que nós nos encontramos. O amor se faz presença, o amor se faz presente. E aí vemos o Evangelho. Os discípulos de Emaús, capítulo 24 desta narrativa,
reconhecem Jesus no caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Cristo entra onde se encontravam os 11, versículo 39 do Evangelho, e mostra suas mãos. Ele é o Cordeiro. Olharão para aquele que transpassaram, lembra Zacarias 12, versículo 10. O Cordeiro está de pé, lembra o Apocalipse no capítulo 5, versículo 6. É o Cordeiro imolado. Ele tem nas mãos o livro e é Ele quem abre os selos. Portanto, Ele é Senhor da história. Não há sofrimento acontecendo na sua vida e na nossa vida que não possa ser uma manifestação do amor plenamente realizado de Deus. Ele tem nas mãos o livro, portanto, Ele esclarece tudo aquilo que acontece em nossa vida, particular e também no sentido universal. Ele abre, desata o selo. Ele toma a refeição com seus discípulos, versículo 41, porque aqueles que o anunciam são as testemunhas que comeram e beberam com Ele. Lembra os Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 40. E ele diz no versículo 44, era preciso que se cumprisse a Torá, os Neviim, os Terrilim. A Torá, ou seja, o Pentateuco, os profetas e também os Salmos. E abre a inteligência dos discípulos para compreender que em seu nome está sendo concedido o arrependimento, o perdão do pecado a todas as nações. Vós sereis as minhas testemunhas. Meu irmão e minha irmã, que esta palavra meditada, que este encontro com o ressuscitado, que lhe mostra as mãos, o preço da sua vida, fecunde com graça o seu coração e que você se sinta, a partir desta Léxio Divina, particularmente comprometido a ser um sacramento do amor e da presença do ressuscitado. Pela intercessão da Virgem Maria, que perseverou junto com os apóstolos à espera do Divino Espírito Santo, o Senhor Deus faça descer sobre a sua vida e permanecer para sempre a sua bênção de Pai, Filho e Espírito Santo. Ânimo, todo sofrimento é passageiro. Coragem, a recompensa será a vida eterna. Que esta palavra se converta nesse momento, aí onde você se encontra, em consolo, em verso, em prece.